Falar em público se tornou uma rotina para muita gente desde a pandemia. Mas os novatos cometem muitos erros. E neste vídeo eu vou mostrar para você 4 dos piores erros que estragam as apresentações. O fato de termos muitas oportunidades para falar em público não garante que vamos fazer boas apresentações. Muita gente se sentiu quase forçado a isso. E isso aconteceu por quê? Por causa das imposições da época da pandemia, como por exemplo, lockdown, trabalho remoto, desemprego. As redes sociais se tornaram um dos maiores recursos para as pessoas buscarem renda extra durante a época do lockdown. Porém, para não cometer muitos erros, as pessoas buscaram novos recursos para sua comunicação. Só para você ter uma ideia como essa demanda cresceu muito, apenas um dos cursos, que foi lançado no período de agosto de 2021, obteve, com uma oferta gratuita no período de 30 dias, mais de 900 mil matrículas. Mais de 900 mil matrículas de pessoas querendo aprender a falar melhor em público. A quantidade de ferramentas disponíveis para que você possa se apresentar nas redes sociais também se multiplicou. Hoje em dia, ninguém mais tem desculpas para não se apresentar através das redes sociais. Hoje em dia, então, você tem, além do YouTube, Reels, TikTok, FaceTime, Pinterest, entre outras. Como professor de oratória desde 1998, eu tenho observado os erros principais que as pessoas cometem quando começam a falar em público. E neste vídeo eu vou mostrar para você quais são os 4 piores. Vamos a eles. O primeiro deles é a falta de simpatia. Você já parou para pensar quantas pessoas não conseguem dar um simples sorriso ao se encontrar com outra pessoa? Pois é, e na rede social não é muito diferente. Eventualmente você encontra algum rabugento por aí fazendo vídeos novos nas redes sociais. E sabe, esse é um erro muito grave, porque logo que você se depara com uma pessoa nova, uma pessoa que nunca te viu, que não conhece você, o sorriso funciona quase como uma arma. Porque ele desarma os ânimos, ele abre o coração, ele prepara a mente, ele facilita o contato. Ele, de fato, prepara as pessoas para uma primeira relação. Então, sorrir é absolutamente fundamental. Você precisa experimentar isso como uma estratégia, principalmente no início dos seus vídeos. E olha, não precisa ser espalhafatoso, não precisa fazer aquelas aberturas estardalhosas. Não, você só precisa dar um sorriso, começando ao iniciar com as primeiras palavras. Isso vai fazer com que as pessoas já se agradem instantaneamente de olhar para você. Agora, existe uma sequência de exposição que exige um determinado comportamento e é visto como o ideal. Significa que você não deve se comportar do mesmo modo do começo ao fim da sua exposição. Nesse sentido, eu posso afirmar que existem pelo menos 3 modos de se comportar durante qualquer tipo de apresentação. E esses modos são os seguintes: na abertura, onde você é mais caloroso, mais aberto, e no desenvolvimento, onde você vai ser mais focado, mostrar que está mais concentrado no tema. Você demonstra ter sequência, estrutura, lógica, tem organização na apresentação do conteúdo principal e depois na finalização, onde você convida, agradece, ou seja, você se torna mais caloroso de novo, como você fez lá na abertura. Então, esses 3 modos são diferentes. O final é parecido com o começo, mas o conteúdo é diferente. Então, sempre vai dar uma impressão de você estar se comportando de forma distinta. Procure treinar isso. Isso vai fazer da sua apresentação alguma coisa bem especial. E isso vai evitar que você cometa os erros que estragam as apresentações. O terceiro item é a falta de energia. Atualmente, você percebe que nós vivemos numa época de muito estímulo sensorial. E não é só na rede social, não. Na vida offline, você também percebe isso. Agora, sem exageros, não dá mais para você assistir um vídeo onde a pessoa se arrasta numa demonstração com uma voz lenta, monocórdia, onde ela não faz nenhum tipo de movimento, onde não mexe nenhum músculo do rosto. As pessoas estão mais acostumadas a estímulos sensoriais hoje em dia do que no passado. Por isso que a dinâmica das apresentações é um pouco mais rápida, é um pouco maior. Então você precisa se esforçar nesse sentido também. Isso faz parte desse processo de mostrar mais energia. As pessoas querem sentir essa energia através da sua exposição. Então você tem que vibrar com o seu conteúdo, mostrar paixão, mostrar que você está envolvido, que você gosta daquilo que está demonstrando, que está falando.
Mostrar os seus conhecimentos de uma forma intensa, sem exageros, mas não pode parecer que você está dormindo ao falar em público. Isso vai fazer com que o seu público durma junto com você. Você não precisa se exceder nessa energia. Não precisa parecer alguém que não é. Até as palavras que usamos e a estrutura das frases que nós escolhemos para colocar devem ser cuidadosamente escolhidas para que você demonstre mais energia. A energia que está dentro do seu texto, do seu tema. E aí vai fazer com que as pessoas se sintam mais envolvidas. Elas vão capturar essa energia da sua apresentação, do seu conteúdo, e isso vai dar para elas ânimo para que elas fiquem conectadas em você. A única exceção a esta regra é para aqueles canais de meditação, de relaxamento físico, muscular, onde a voz, a mais indicada para esses canais, é uma voz mais monocórdia, né? De um tom único, uma voz um pouco mais grave, onde a pessoa fala mais suavemente ao longo do tempo. Isso induz as pessoas a um relaxamento do cérebro mesmo, e aí a pessoa vai relaxando muscularmente. Mas fora esses canais, não, você precisa colocar um pouco mais de energia. O público espera que você faça isso. O terceiro ponto da humildade fala daquelas pessoas que, às vezes, logo jovens, a partir dos 16, 18 anos, já estão dando bronca nos mais velhos. Já estão ali contando os seus casos de grande sucesso, com pouco esforço, o seu lifestyle, onde eles vivem uma vida de riqueza, frequentando lugares paradisíacos, sempre muito bem acompanhados e mostrando que o caminho para isso é a descoberta que eles tiveram ao longo do tempo, com algum esforço, de alguma fórmula mágica que os fizeram ficar milionários em pouco tempo. E que, por serem muito bons, eles estão disponibilizando essa estratégia maravilhosa para que todo mundo possa ficar rico também, por uma verdadeira pichincha, porque eles são muito bondosos. Bem, mas sem brincadeira agora, eu preciso dizer para você, humildade é alguma coisa que todo mundo gosta. Os arrogantes, eles impactam bastante, mas eles normalmente não criam seguidores fiéis para todo o tempo. Não, os humildes sim. Porque a humildade, ela é um valor de elevado nível. E todo mundo gosta de uma pessoa humilde, seja rica ou pobre, seja poderosa ou nem tanto. A humildade é um fator que enobrece a vida de uma pessoa, enobrece o perfil de um ser humano, de qualquer ser humano. Então, experimente esse fator no seu comportamento. Isso vai fazer com que você consiga atrair melhores olhares e mais olhares, eu acredito, para suas intervenções. Faça isso. Este quarto e último elemento, a falta de preparo, vai fazer com que você raramente consiga fazer um primeiro vídeo de boa qualidade. Se você vai falar em vídeo, você deve saber que isso é oratória também. Apesar de você estar apenas olhando para uma câmera, você tem que simular que você está olhando para um público. Essa simulação vai ajudar você a ter o comportamento mais adequado de quando você está efetivamente falando em público. Lembra que o nosso cérebro, esse órgão que está guardado aqui dentro, nessa caixa craniana, ele não sabe a diferença de alguma coisa que você impõe para ele em relação à realidade. Então, se você simula que está falando para público, o teu cérebro, o teu sistema nervoso vai reagir como se isso fosse uma verdade. Por isso é importante que você treine e ensaie desta forma. Não como se estivesse falando sozinho, falando para as paredes, mas de fato, como se estivesse falando em público. Como se tivesse ali na sua frente um grupo de pessoas. Ainda que pequeno, não importa o tamanho. Mas você deve imaginar-se falando diante de pessoas reais. Não desista, vá em frente, continue treinando. Certamente você vai obter melhores resultados. Lembre-se que existe uma pequena curva de aprendizado e sem esforço, sem ensaio, sem treino, você não chega lá. Você precisa desse treino porque oratória é um trabalho comportamental. Depende de você efetivamente fazer, praticar. Mas todo mundo consegue. Todo mundo, de fato, você também pode. Melhore a sua comunicação, eu tenho certeza que você vai conseguir dar um show daqui para frente. Daqui a pouco você não vai nem perceber mais que passou por essas dificuldades no começo. E conte comigo, veja meus vídeos, se inscreva no canal, curta esse vídeo para me ajudar a fazer mais conteúdos para você. A gente se vê no próximo conteúdo. Um abraço e boa sorte. Tchau!